Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de saber de você. Você conhece o que é ser escoteiro? O que é o escotismo? É uma seita? É uma religião? É uma organização paramilitar? Vamos falar a respeito disso hoje, depois da vinheta. Olá pessoal, Donai Neto que está falando. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso canal. Te gostaria sempre, para começar todos os vídeos, pedir para que você pudesse se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e comentá-los. E também, na medida do possível, replicar, pegar esse link aqui do vídeo e passar para os amigos, para os colegas, porque isso nos ajuda bastante a fazer o canal crescer. Gostaria de perguntar para você, esse símbolo aqui é algo familiar? Você em alguma vez já viu isso aqui? Os 3 dedinhos para cima, dedão segurando o dedinho mínimo, hein? Isso aqui é um símbolo universal do escotismo e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Estar sempre alerta é um dos grandes lemas aí dos escoteiros e eu gostaria de passar a minha situação, a minha vivência pessoal. Há 40 anos atrás, eu vivi numa cidade do interior de São Paulo chamado Santo Anastácio. E lá eu conheci o escotismo através do grupo de escoteiros Kaiowá, grupo 124. E essa foi uma das grandes mudanças na minha vida, porque eu fui para essa cidade do interior, eu tinha perdido meu pai, como acho que eu já comentei em vídeos anteriores dessa minha história pessoal, e fui para lá com a minha mãe, com o meu padrasto e com a minha irmã, para a gente poder, de alguma forma, recomeçar essa vida. E chegando lá no interior, meio deslocado, sem ter muitos amigos, além da escola, a gente teve a opção de conhecer os escoteiros. Naquela época, os meninos eram separados das meninas, né? Então, os escoteiros meninos tinham lá o grupo, que era esse que eu participava, e a gente começou a receber as primeiras lições sobre o escotismo. Naquela época, eu menino, lá na casa dos meus 10 para 11 anos, acabei tendo essa experiência de conhecer muita gente, chegar num ambiente muito familiar, muito solidário, muito aconchegante, aonde me foi passado, naquele momento da vida de uma criança ali de 10, 11, 12 anos, informações fundamentais que eu carrego até hoje. Completei esse ano 40 anos como escoteiro, que já eu vou falar um pouquinho a respeito disso e peço para que você não saia do vídeo, fique até o final para ouvir essa história. Naquele momento onde eu ingressei no escotismo, a gente aprende uma filosofia de vida, na verdade, uma irmandade das pessoas, dos participantes, das famílias desses rapazes e meninas e meninos hoje, que fazem a diferença para a vida toda. O escotismo, para quem não sabe, é um movimento que não tem nada a ver com igreja, com religião, com seita, nem com a questão militar, apesar de ter toda uma formação de disciplina, de hierarquia e de, obviamente, respeitar ícones como a nossa bandeira nacional, o nosso país, Deus e as pessoas do ponto de vista de solidariedade, de participação e de irmandade, mas ele não tem uma conotação nem militar, nem religiosa. Porém, nos norteiam todos esses princípios morais, né, que possam realmente ajudar na evolução de um menino, de uma menina que está em formação. Então, naquela época, eu conheci o grupo de escoteiros, comecei a fazer parte. Ali, criei, além de amigos, conheci rotinas e preceitos muito importantes, como defender o próximo, defender e cuidar da natureza. Estou falando de algo de 40 anos atrás, onde ser ambientalista ou defender a natureza não era nem modinha, né? Então, há 40 anos atrás, os escoteiros já defendiam isso. E o escotismo nasce há 100 anos atrás, né? Baden-Powell é o fundador do escotismo e trouxe ali, naquela época, no Reino Unido, todo esse conhecimento que ele tinha como ex-militar e começou a formar esses jovens, entendendo que essa formação do escotismo para os meninos e agora mais recentemente para as meninas podia fazer a grande diferença naquela sociedade daquela época. Isso hoje tem perpetuado no mundo inteiro, a gente tem grupos de escoteiros em todo o planeta
E dentro dos escoteiros você tem as suas formações, né? As mais conhecidas, e aqui que eu quero ficar mais atento, são os lobinhos, que são crianças aí de 6 anos e meio até 11 anos incompletos, e os escoteiros, que vão de 11 até mais ou menos 14 para 15 anos. Adultos também participam, e hoje é muito importante, porque os adultos que chegam hoje no escotismo ajudam a formar esses novos grupos, a serem os responsáveis, inclusive legais, sobre cada grupo, porque é uma organização sem fins lucrativos, mas que é uma organização civil do ponto de vista legal. Então, os escoteiros dependem muito e é muito importante a participação de adultos e responsáveis. Porém, ele é focado sobre a formação do jovem, principalmente na primeira e na segunda infância, ali, quando a coisa carece de muita atenção. Há uma integração, como eu já disse, com a natureza, com os princípios aí de Deus, da pátria, né? São valores que são perpetuados dentro do escoteiro, mas as pessoas fundamentalmente estão lá, ou esses jovens estão lá, para criar uma integração, uma relação social, criar o que a gente chama de unidade da teia social, para que as pessoas possam despertar desde criança o senso de solidariedade, de defesa e unidade da pátria, das questões de Deus, né, independente da religião, né? Então, o escotismo me trouxe muito dessa formação. Óbvio, tem a parte da aventura, claro que tem. Teve acampamento e tem acampamento, você tem vários congressos, integrações regionais, a molecada vai lá, vai se sujar, vai aprender a fazer nó, né? Nó de escoteiro é uma coisa até mítica, são vários e vários nós. Você aprende a cozinhar, você aprende a montar barraca, a montar acampamento, a fazer toda uma infraestrutura, tendo ali em mãos o que a natureza te oferta. Isso é muito legal. E aí, tem uma parte muito importante, que é mais recente, que não foi inclusive da minha época, mas que hoje a gente presencia, que é o ingresso das meninas, das mulheres, né? Então, hoje, todos os grupos de escoteiros têm essa integração de meninos e meninas. Então, isso é muito bacana, gera, inclusive, uma sinergia dentro daquele propósito de poder ter uma relação de igualdade entre os gêneros, os sexos, né? Então isso é legal, então o escotismo se preocupou com isso e temos hoje esse regime misto, não há separação dentro do escotismo entre os meninos e as meninas. Outra coisa interessante, que aí eu gostaria de deixar registrado, até em função desse ano ser um ano comemorativo para mim, de 40 anos como escoteiro, foi minha visita lá naquele grupo Caiuá de Santo Anastácio, no nosso grupo 124, aonde eu revi amigos de 40 anos atrás e foi uma grande satisfação conhecer o pessoal novo, poder falar para aqueles jovens, ter essa homenagem que eles fizeram para mim, né? Um escoteiro sênior, né? A gente tem um lema dentro do escotismo que é o seguinte: uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Não tem ex-escoteiro. Você militando ou não militando dentro do escotismo, você sempre será um escoteiro, até porque uma vez feito a promessa escoteira, você sempre será um escoteiro. Eu acho muito bacana, falando nessa questão da promessa escoteira, é uma promessa com um texto bem curtinho, né, que eu acho que sintetiza muito essa questão aí da unidade e dos princípios, da moralidade, da ética, da colaboração e da solidariedade entre as pessoas. Então a promessa escoteira é uma etapa muito bacana, que você faz e reafirma ela, dependendo do grau que você vai passando. Então a gente sempre deixa registrado o quanto é bacana essa história da promessa escoteira. Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres, para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. E aí o escotismo tem atividade sem fim. Então a gente gostaria muito de deixar hoje esse registro para vocês sobre o que é o escotismo, esses momentos do qual eu fiz parte, mas que muitos jovens e crianças fizeram, né? A gente encontra hoje adultos que se lembram com muito carinho dessa época e eu acho que isso é muito importante dividir com todos vocês. E eu gostaria de saber, você já foi escoteiro?
Você já participou de um grupo de escoteiro? Conhece alguém que já foi escoteiro? Coloca aqui, faz nos nossos comentários, cita se já foi escoteiro, qual era o grupo que você pertencia, a cidade, e aí a gente vai trocando uma ideia. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso, acho que ele está bem ilustrado aí, conta um pouco dessa história toda. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a todos lá do Grupo Kaiowá que me receberam, né, nessa homenagem aí dos 40 anos e dizer que estarei agora mais próximo, né? Estou morando relativamente mais perto de Santo Anastácio e, na medida do possível, estarei lá com mais frequência. Beleza, pessoal? Muito obrigado, sempre alerta e até o próximo vídeo. Fui!